Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus, estamos de volta. Depois de uma semana, graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Assentados como todos estão, vamos ler o trecho que nós encontramos do verso 27 até o versículo 30, fechando assim o capítulo 1. Filipenses 1, versículos 27 até o versículo 30. Assentados como todos estão, nós iremos posteriormente fazer a leitura desse texto. Filipenses 1, versículos 27 até o versículo número 30. Todos abriram? Diga o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Filipenses 1, versículo 27 até o versículo número 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até o versículo 30. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecermos a Deus por estarmos aqui, louvamos ao Senhor por essa bênção que Ele nos concede mais uma vez, estarmos aqui em culto público, adorando o nome do nosso Deus, e agora podemos escutar um pouco da sua palavra e aprender um pouco mais do seu Evangelho. Então, assentados como todos estão, vamos curvar nossas frontes e vamos orar, pedindo a Deus a sua direção para esse instante tão importante do culto que ora prestamos. Oremos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez, nós te rendemos graças. Mais uma vez nós te bendizemos o nome por esse privilégio que o Senhor confere a cada um de nós que estamos aqui nessa noite de hoje. Depois de nós cantarmos, orarmos, lermos a tua palavra, temos agora o privilégio de podermos ouvi-la, de podermos aprendê-la. E para isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo dos instantes em que aqui teremos, para que assim nós possamos compreender o teu recado para cada um de nós nessa noite de hoje. Que o Senhor venha ao nosso encontro e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela instrumentalidade do teu Espírito, nos faça compreender a tua palavra. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e nos auxilia ao longo de toda a nossa caminhada cristã. No nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós te oramos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, a palavra evangelho, que tão comumente nós falamos, tão comumente nós pronunciamos, ela pode ser entendida de várias formas, ela pode ser entendida de várias maneiras. Pelo menos duas formas, pelo menos duas maneiras, nós podemos compreender o significado dessa expressão tão importante, ou seja, o significado da expressão evangelho. Em primeiro lugar, quando nós falamos a palavra evangelho, nós estamos nos referindo à mensagem, nós estamos nos referindo à proclamação das boas novas de salvação que Deus faz ao pecador na pessoa e no sacrifício do seu Filho. Daí a necessidade de, quando nós pregamos o Evangelho, fazemos o chamado para que os pecadores, para que aquelas pessoas sem Deus, elas venham abraçar
elas venham aceitar o Evangelho. Em que sentido? Conforme nós acabamos de falar, o Evangelho consistindo nas boas novas de salvação que Deus em Cristo Jesus propicia e propicia ao pecador. Mas não só isso. Quando nós falamos na palavra Evangelho, nós estamos nos referindo também àquilo que Deus requer, àquilo que Deus exige de nós como conduta de vida, para que assim vivamos uma vida que glorifique a Deus. Então, o Evangelho se torna, para aquela pessoa que o aceitou como boas novas de salvação, o seu padrão, o seu modelo, a sua forma de vida, para que assim ele glorifique e glorifique a Deus, glorifique e glorifique ao Pai que está nos céus. Então, o Evangelho, quando compreendido esses dois aspectos, ele envolve justamente essas duas verdades. Primeiramente, apresenta as boas novas de salvação, e uma vez que nós recebemos, uma vez que nós abraçamos essas boas novas de salvação, passamos a vivê-la, passamos a praticá-la, passamos a vivenciá-la em nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 1, versículos 27 até o versículo número 30, nós vemos o apóstolo Paulo exortando aos irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando aos irmãos da igreja em Filipos sobre a necessidade, ou seja, a necessidade que eles tinham de viver o Evangelho, de se comportar como crentes e como crentes aqui na terra. Nesse segundo conceito, o significado do Evangelho que nós acabamos de dar aos irmãos. Então, conforme nós vimos em nossas últimas mensagens, desde o versículo 12 do capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava falando acerca do progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho que ocorria através da vida do apóstolo Paulo, quer seja nas suas prisões, quer seja na mensagem que ele dava de salvação, quer seja na alegria que ele tinha em pregar o Evangelho, quer seja na esperança que ele tinha em relação à vida futura. Então Paulo continua falando do Evangelho aqui nesse trecho, mas ele agora se reporta, ele agora se volta para aqueles irmãos, mostrando que aquele Evangelho, ele deveria ser também algo a ser vivido, algo a ser vivenciado, algo a ser aplicado na vida e na vida daquelas pessoas. Conforme nós vimos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Mas apesar daquela situação, apesar daquela condição contrária, há no coração do apóstolo Paulo uma preocupação incessante em relação aos irmãos daquela igreja que ele havia fundado. Para quê? Para que eles se desenvolvessem na fé, para que eles crescessem espiritualmente, e isso só poderia ser alcançado, e isso só poderia ser conseguido quando eles vivessem o Evangelho, vivessem a palavra, vivessem o padrão que Deus exigia e exige de cada um de nós. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, meus amigos, que logo no início do versículo 27, eu vou pedir que a partir de agora você possa estar concentrado no texto sagrado. O apóstolo Paulo, ele faz esta exortação. O apóstolo Paulo, ele dá esse conselho. Vejam só o que ele nos diz aqui. Filipenses, capítulo 1, início do versículo 27. Ele diz àqueles irmãos, e nos diz a cada um de nós hoje: vivei acima de tudo, o quê? Por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão que nós temos aí, acima de tudo, no início do versículo 27, é a parte principal de toda essa frase que nós temos diante de nós. Em outras palavras, era como que o apóstolo estivesse falando, era como que Paulo estivesse dizendo: meus irmãos da igreja de Filipos, independente de qualquer coisa, somente isso eu quero que vocês considerem, somente isso agora eu quero que vocês aprendam. Ou seja, vivam por modo digno do Evangelho de Cristo.
uma ordem que o apóstolo Paulo está dando. É uma exortação que ele está fazendo em relação àqueles irmãos. Esta é a preocupação que existia no coração do apóstolo, essa era a preocupação que existia em sua mente no que diz respeito àqueles irmãos. Vivam por modo digno do Evangelho. Conforme nós já falamos em meditações anteriores, Filipos, que era a cidade para a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui para os irmãos daquela cidade, era uma colônia, era mais uma colônia do Império Romano. A maioria dos moradores, a maioria dos habitantes da cidade de Filipos, eles possuíam o privilégio que nós chamamos de cidadania romana. Eram cidadãos romanos que não viviam propriamente dito na capital de Roma. E era um grande privilégio você ter esse título. Era um grande privilégio você ter essa prerrogativa. O próprio apóstolo Paulo também a tinha. E os filipenses, eles se orgulhavam muito disso, pelo fato de serem cidadãos romanos, pelo fato de desfrutarem de todos os privilégios que os cidadãos romanos desfrutavam naquela época. Contudo, ao fazer essa exortação inicial, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, o apóstolo Paulo estava mostrando que aquilo que deveria orgulhá-los, aquilo que deveriam alegrá-los, não era necessariamente o fato de eles serem cidadãos romanos, mas sim de serem pessoas que viviam, que se comportavam dignamente como crentes aqui na terra. Então, era esse o desejo, era essa a atenção que o apóstolo Paulo estava chamando em relação àqueles irmãos. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos esse verso número 27, nós percebemos com clareza, nós percebemos com facilidade que essa preocupação que Paulo nutria em seu coração, para que aqueles irmãos vivessem por modo digno, para que aqueles irmãos vivessem de maneira que correspondesse o Evangelho de Jesus, era algo que devia ser constante, era algo que devia ser contínuo em suas vidas. É por isso que no mesmo versículo 27, na sequência do verso, o apóstolo Paulo diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Então, era como que Paulo estivesse dizendo: quer eu esteja perto de vocês, quer eu esteja longe de vocês, uma coisa eu lhes digo, um conselho eu lhes dou, uma ordem eu lhes transmito. Ou seja, vivam e vivam por modo digno do Evangelho. Então, diante de todas essas palavras iniciais, nós podemos nos perguntar, diante dessas considerações iniciais, nós podemos nos questionar, mas de maneira prática, o que é viver por modo digno do Evangelho? De maneira prática, o que é que eu devo fazer para que eu corresponda à minha vida em relação à palavra de Deus? De maneira prática, o que é que eu devo fazer na minha vida, o que é que eu devo fazer no meu comportamento aqui na terra, para que de fato eu viva por modo digno do Evangelho? É o que nós iremos considerar, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje. O título da nossa meditação, o título da nossa pregação é o seguinte: vivendo por modo digno do Evangelho. Vivendo por modo digno do Evangelho. E aí permanece a pergunta, e aí permanece a indagação: o que na prática, o que verdadeiramente eu devo fazer para que eu viva por modo digno do Evangelho? Há pelo menos 3 passos, há pelo menos 3 atitudes, há pelo menos 3 posturas que nós devemos dar, baseadas na palavra de Deus, para que essa exortação de Paulo, ela seja de fato verificada, ela seja de fato vista, ela seja de fato cumprida em nossas vidas, para que assim vivamos por modo digno do Evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, viver por modo digno do Evangelho consiste em nós estarmos firmes em termos espirituais. Aprenda isso. A primeira postura, a primeira atitude, o primeiro comportamento que o texto nos ensina é que, para que eu viva e viva por modo digno do Evangelho, é necessário que eu esteja firme em termos espirituais. Acompanhe conosco o restante do versículo 27, Filipenses capítulo 1, o restante do verso número
27. Diz o seguinte, a palavra de Deus: que estais firmes em um só espírito, como uma só alma. Que estais firmes. Então, o que é que Paulo nos ensina aqui com essa expressão? Que estais firmes. Nos ensina justamente isso. A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, de nós estarmos firmes e firmes em termos espirituais. É bem interessante nós considerarmos o significado da palavra firme que nós encontramos aqui no início do versículo, na sequência do versículo número 27. Essa palavra firme que o apóstolo Paulo coloca aqui, ela tem um significado bastante específico. Ela tem um significado bastante especial nos tempos do apóstolo Paulo. Ela era aplicada aos soldados. Sim, ela era aplicada aos soldados que estavam em serviço, que estavam trabalhando. Essa palavra firme que o apóstolo Paulo usa aqui descrevia a atitude, descrevia a postura que deveria estar presente em um soldado quando ele tivesse de passar a guarda para o outro soldado que o sucederia no seu serviço, na sua obrigação. O que é que se espera de um soldado que está prestes a passar a guarda para outro soldado? Que ele esteja atento, que ele esteja disposto, que ele esteja firme. Então Paulo pega esta palavra que tem essa aplicação específica e mostra que em termos espirituais, e mostra que em termos de nossa vida com Deus, é assim também que nós devemos nos comportar. É assim também que nós devemos viver, para que nós possamos viver e viver por modo digno do Evangelho. Os irmãos deveriam estar atentos, os irmãos deveriam estar dispostos, os irmãos deveriam estar firmes em termos espirituais. É por isso que devemos viver por modo digno do Evangelho? Sim, devemos. Conforme nós estamos a considerar, é uma ordem. Conforme nós estamos a ver, é um mandamento que Deus nos dá. Então, na prática, isso não acontece aleatoriamente. Requer de nós algumas posturas, requer de nós algumas atitudes. Dentre elas, o quê? A nossa atenção, a nossa disposição, a nossa firmeza e firmeza espiritual. E é interessante nós observarmos, meus irmãos, é interessante nós observarmos, meus amigos, que a situação na qual o apóstolo Paulo estava contribuiu para que ele fizesse essa exortação e desse esse conselho aos irmãos. Conforme nós falamos e reiteramos, o apóstolo Paulo estava preso. Pelo fato de ele ser o fundador daquele trabalho na cidade de Filipos, a sua prisão ela poderia repercutir negativamente na vida, na mente daqueles irmãos. Talvez os irmãos, ao tomarem ciência, ao tomarem conhecimento do fato de Paulo estar preso, talvez eles ficassem inibidos, talvez eles ficassem receosos, talvez eles colocassem dúvidas se valeria a pena ou não seguir naquele caminho. Paulo era ciente dessa realidade. Então, para que aqueles irmãos não fossem tomados por esses sentimentos, para que não existisse a menor dúvida da necessidade que eles tinham de permanecer firmes, independente da situação, o que é que Paulo diz? Permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam firmes. Eu estou preso? Sim. Eu estou encarcerado? Sim. Humanamente, talvez não tenha perspectiva de sair dessa condição? Talvez. E vocês? Vão parar? Não. E vocês? Vão esmorecer? Em hipótese alguma. Independente do que aconteça comigo, independente daquilo que venha sobrevir à minha vida, ou aquilo que me sobrevenha, melhor dizendo, qual deve ser a postura de vocês? Permaneçam e permaneçam firmes, permaneçam atentos, permaneçam seguros e seguros no Senhor. Mas aí surge uma outra pergunta, aí surge uma outra indagação. Mas em termos práticos, o que é permanecer firme no Senhor? Em termos práticos, o que é estar seguro em Deus? Algumas coisas que a gente pode elencar, algumas coisas que a gente pode falar. Por exemplo, em primeiro lugar, significa estar firme na palavra. Quando você está firme em Deus, você está firme na palavra, fazendo dela o seu alimento diário,
fazendo dela aquilo que lhe instrui para o caminho da salvação, fazendo dela a sua alegria, tendo-a como fonte de consolação, tendo-a como parâmetro de correção para a sua vida. Então, na medida em que nós temos esse comportamento, na medida em que nós nos envolvemos dessa forma com a palavra, estamos firmes nela, eu também estou firme. Eu também estou firme no Senhor. Quando eu procuro obedecer a palavra, quando eu procuro vivenciar a palavra de Deus em minha vida, é por isso que, vez por outra, e às vezes acontece, né? Quando você está falando de alguém, falando da carreira cristã de alguém, você sempre diz, fulano de tal está firme, fulano de tal não está tão firme. E dentre várias coisas, existe justamente isso. A firmeza no sentido da sua obediência, da sua submissão, da sua sujeição à palavra. Então, estar firme também envolve isso. É você estar firme na palavra de Deus, é você ser um praticante da palavra de Deus, é você, em terceiro lugar, aprofundar cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Nós sabemos disso. Nós temos esse privilégio. Uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós fomos remidos, agora nós desfrutamos da presença de Deus na nossa vida. Contudo, esse privilégio, ele deve ser aprofundado cada vez mais. Ele deve ser experimentado cada vez mais intensamente na nossa vida. E na medida em que isto acontece, eu estou o quê? Eu estou firme no Senhor. Então, era justamente isso, meus irmãos, era justamente isso, meus amigos, que o apóstolo Paulo requeria daqueles irmãos. Meus irmãos, vocês devem viver por modo digno do Evangelho. E para que vocês vivam por modo digno do Evangelho, se faz necessário vocês estarem firmes, independente daquilo que me aconteça, independente daquilo que me ocorra, permaneçam seguros, atentos, vigilantes ao caminho do Senhor. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós já temos uma lição a ser extraída para as nossas vidas. Nós já temos um questionamento para nós fazermos a nós mesmos. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente por modo digno do Evangelho? E de maneira muito específica, será que nós estamos firmes no Senhor? Percebamos, conforme o ensino aqui da palavra, que estar firme em Deus requer de nós atenção. Estar firme em Deus requer de nós envolvimento. A gente não pode estar firme em Deus negligenciando os nossos deveres espirituais. A gente não pode estar firme em Deus negligenciando a palavra. A gente não pode estar firme em Deus negligenciando uma vida de oração. A gente não pode estar firme em Deus negligenciando a nossa presença no culto corporativo. A gente não pode estar firme no Senhor negligenciando uma vida de comunhão. Então, para que nós, de fato, estejamos firmes, é necessário que nós trabalhemos para isso. É necessário que nós nos envolvamos com isso. É necessário que nós nos agarremos a isso, para que assim, de fato, nós possamos estar firmes no Senhor, independente daquilo que vemos ocorrer. Podem vir as tentações, podem vir as tribulações, podem vir quaisquer outras coisas, mas quando eu me envolvo com Deus, quando eu procuro mais a Deus, quando eu amo a sua palavra, quando eu procuro obedecê-lo, quando eu procuro manter uma comunhão maior com o Senhor, aí pode vir o que vier, mas nós estaremos firmes nos caminhos do Senhor. Talvez aqui, e justamente aqui, seja um problema de muitos, que começam até bem a carreira cristã, com aquele vigor, com aquela disposição, com toda aquela alegria, com todo aquele envolvimento, mas aí o que acontece? Vai colocando de lado os meios da graça. Não se interessa em buscar mais a Deus. Não procura conhecer mais a Deus. Não se envolve em aprofundar a sua comunhão com o Senhor. E da mesma forma que acontece quando você afasta uma brasa da fogueira, em virtude de estar distante dela, qual será a sua tendência? Esfriar, 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 até que ela se apague e se apaga completamente. Por isso que estar firme em Deus requer isso. Requer atenção, requer envolvimento, porque nós temos aí as nossas várias dificuldades para nós nos mantermos no caminho do Senhor. Existem as tentações, existem os desestímulos,
existe a nossa própria disposição, existem as nossas fraquezas. Agora, quando você tem esse foco, quando você tem essa visão de estar firme no Senhor, podem vir quaisquer uma dessas coisas, ou todas elas juntas, mas você vai permanecer, e você vai permanecer seguro no Senhor. Essa é a exigência de Deus para cada um de nós, meus irmãos. A gente sabe que a vida cristã, ela não é fácil, e nunca será fácil, nunca, absolutamente nunca. Se você for analisar o ensino de Jesus, se você for analisar o seu comportamento, se você for analisar a sua vida, bem como o ensino, vida, comportamento dos discípulos, você vai perceber isso. Haverão sempre as dificuldades, talvez com algumas mais intensas, talvez com outras mais variadas, mas nós sabemos. E parece que é uma coisa, quanto mais nos dispomos, quanto mais nos conscientizamos, quanto mais procuramos servir a Deus, mais vem coisas querendo nos atrapalhar, querendo tirar o nosso foco. Preocupações, tribulações, tentações. Então, o que é que a gente deve fazer? Esmurecer diante dessas coisas? Não. O que é que a gente deve fazer? Permanecer. E permanecer firme no Senhor. Aconteça o que acontecer com a nossa liderança, como aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Aconteça o que acontecer, a nossa fé não deve estar fiada em pessoas, ela não deve estar baseada em pessoas. A nossa fé em Cristo, a gente deve estar firme, independente do que acontece com a nossa liderança. É assim que a gente deve ver, é assim que nós devemos nos comportar. Então, meus irmãos, esse é o conselho que Deus nos dá, o primeiro conselho que Deus nos dá nessa noite de hoje. Nós precisamos viver por modo digno do Evangelho. E para que nós vivamos por modo digno do Evangelho, precisamos estar como que soldados, prontos a passar a guarda para o outro soldado. Ou seja, atentos, ou seja, vigilantes, ou seja, firmes, não em termos físicos, mas em termos espirituais. Firme na palavra, obedecendo a palavra, amando cada vez mais o Senhor e procurando cada vez mais desfrutar de comunhão com Ele. É assim, em termos práticos, é assim, em termos diretos, que nós permanecemos firmes e vivemos por modo digno do Evangelho. Mas aí fica a pergunta: é somente a firmeza que Deus requer de nós? É somente a segurança que Deus exige de nós? Não, não. Se você olhar, e nós vamos olhar a sequência do texto, a gente chega a uma segunda atitude. A gente chega a uma segunda postura que deve existir também em nossas vidas, para que nós vivamos e vivamos por modo digno do Evangelho. Além de estarmos firmes em termos espirituais, nós também, para que vivamos por modo digno do Evangelho, precisamos, meus irmãos, precisamos, minhas irmãs, de estar unidos. Precisamos de estar unidos. Ainda no versículo 27, diz o seguinte, a palavra de Deus: que estáis firmes, nós já vimos, e ele prossegue: em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Observe, em um só espírito, como uma só alma, lutando o quê? Juntos pela fé evangélica. Então, além de firmeza, o apóstolo Paulo também, inspirado por Deus, recomenda a unidade para os irmãos de Filipos, para os irmãos filipenses e para cada um de nós na noite de hoje. O que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam estar juntos. Como é que eles deveriam estar? Eles deveriam estar unidos. Em prol de quê? Em prol do Evangelho. E é interessante porque quando você faz uma análise geral nessa carta de Filipos, você percebe, meus irmãos, você percebe, meus amigos, que haviam vários problemas naquela igreja, dentre eles problemas de relacionamento, problemas de comunhão entre os irmãos. Não é uma igreja perfeita não, como não existe uma igreja perfeita. E o apóstolo Paulo é consciente daquela situação que havia desunião da igreja, na igreja, por isso ele faz essa exortação e vai desdobrar de maneira detalhada lá na frente. Por exemplo, sem desfocar, só para você ter essa visão. Se você olhar Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4, se Deus quiser vai ser o texto que a gente vai trabalhar semana que vem, você vai observar que o apóstolo Paulo ele faz exortação desse sentido, para que as barreiras, as divisões fossem quebradas naquela igreja. Olha só
só o que ele diz, Filipenses 2, versículos 3 e 4. Ele diz, nada, diz aqueles irmãos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo exorta aqui a unidade. Por que não exorta? Porque não havia. Pelo menos com algumas pessoas. Pelo menos com alguns setores. Aí se você avança e chega no capítulo 4, foi esse texto que os irmãos estavam estudando na escola dominical, aí vocês vão observar um caso claro de desunião entre irmãos que havia naquela igreja. Duas irmãs, Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. O apóstolo Paulo diz, faz esse pedido a uma pessoa que nós não sabemos quem é, mas que fazia parte daquela igreja, para que ele pudesse remediar uma situação de desunião que havia entre duas irmãs, que havia sido instalada entre duas irmãs. E ele faz esse pedido aqui a elas. Filipenses 4:2. Sem de marcar Filipenses, porque a gente vai voltar já. Então ele diz, roga a Evódia e roga a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A gente não sabe o que aconteceu. Só sabe que aquelas irmãs estavam brigadas. Só sabe que aquelas irmãs estavam desunidas. O apóstolo Paulo procura corrigir esse problema, chega ao ponto de pedir, de solicitar uma ajuda de um terceiro, para que pudesse intervir na situação e solucionar o caso. Versículo 3, Filipenses, capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, um caso real de desunião, de falta de comunhão dentro da igreja. É por isso que Paulo, voltando à exortação de Filipenses capítulo 1, ele mostra, para que vocês possam viver de maneira digna do Evangelho, para que vocês possam viver o Evangelho na vida de vocês, para que vocês possam viver a palavra, além de firmeza, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar juntos. E aí a gente pode ficar se questionando, a gente pode ficar se perguntando, mas por que é tão importante haver essa unidade? Porque essa unidade é tão necessária para viver de modo digno do Evangelho. A gente pode levantar uma, duas, pelo menos três razões pelas quais é tão necessário, como crentes em Cristo Jesus, nós temos essa unidade no corpo de Cristo. A primeira razão, porque a desunião, meus irmãos, meus amigos, ela é incompatível. Ela é incompatível para o salvo dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fez essa ilustração. Ele não comparou a igreja de Deus a um corpo. Ele não comparou nós que somos membros da igreja a membros desse corpo. Então, como é que pode existir um corpo separado? Como é que pode existir um corpo dividido? É uma incoerência muito grande. Então, se nós somos crentes, se nós somos membros do corpo de Cristo, nós devemos estar unidos, cooperando mutuamente, a fim de que esse corpo ele possa se desenvolver. O corpo de Cristo é perfeito, é santo, é imaculado. Então não há como nós termos essa visão distorcida, essa visão atrapalhada de um corpo separado, dividido. Não há, absolutamente, não há. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual para nós viver de maneira digna do Evangelho é necessária a união, porque a desunião é incompatível com o salvo dentro do corpo de Cristo. Mas não só isso, a desunião entre os membros do corpo de Cristo é um péssimo testemunho para as pessoas que estão de fora. Afinal de contas, nós pregamos o Evangelho do amor. Afinal de contas, nós dizemos que temos a Deus na nossa vida e Deus, Ele é o próprio amor. Então, é uma incompatibilidade muito grande. É uma incoerência muito grande. É um péssimo testemunho se nós vivemos desunidos. Falamos uma coisa, vivemos outra. Falamos do amor, falamos da comunhão, mas na verdade o amor e a união e a comunhão acabam não sendo vistos na nossa vida. Então, é um péssimo testemunho. Já diz um determinado autor, eu achei bem interessante essa frase. Ele diz o seguinte, ele diz que o quinto evangelho, que é o evangelho que as pessoas mais gostam de ver na vida dos cristãos, é o evangelho da nossa vida, é o evangelho do nosso comportamento. Tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o quinto é o evangelho da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso procedimento. Então, é um péssimo testemunho nós não evidenciarmos o amor
a comunhão, a união da nossa vida. E mais. Além de ser incompatível com a nossa realidade, o corpo de Cristo, além de ser um péssimo testemunho para nós, fazemos parte do corpo de Cristo, a união, ela é indispensável, meus irmãos, minhas irmãs, para vencermos os adversários do Evangelho. A nossa comunhão, a nossa união, ela é indispensável para nós vencermos os adversários do Evangelho. Por isso, precisamos estar unidos. É por isso que no versículo 27, o apóstolo Paulo diz: lutando juntos pela fé evangélica. Aqui não é unir-se, simplesmente unir-se. Não. Mas é estar unido com o propósito de lutar. É bem interessante essa palavra lutando que o apóstolo Paulo a usa aqui nesse texto. Ela era aplicada nos tempos do apóstolo Paulo aos gladiadores, quando estavam na arena lutando contra as feras ou contra qualquer outra coisa. Paulo pega essa palavra e mostra que essa mesma luta deve existir não contra as feras, não contra os homens, mas contra os adversários do Evangelho, para que a fé evangélica ela possa prosseguir. Então nós precisamos de união, porque sem nós nos unirmos, sem nós desfrutarmos de verdadeira comunhão, a gente não pode fazer a fé evangélica prosperar. Temos que estar juntos, temos que estar unidos. E é justamente por causa disso que nós devemos, nessa vida por modo digno do Evangelho, estar unidos. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, fica uma lição para nós. Que lição? Que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos buscar, mas nós devemos buscar incessantemente a unidade no corpo de Cristo, para que nós tenhamos condições de desenvolvermos o Evangelho e de também vencermos os nossos adversários. Nós precisamos estar juntos, precisamos nos esforçar pela unidade, para que assim nós tenhamos condições de desenvolvermos o Evangelho e de vencermos os muitos adversários que a Igreja de Deus ela tem, e tem muitos aqui na terra. Como povo de Deus, nós precisamos tornar a pessoa de Deus e a sua salvação conhecida de todos e de todos. Mas nós temos os nossos inimigos que nos impedem de fazer essa tarefa, de cumprir esse dever. Portanto, para que nós alcancemos esse objetivo, falar de Deus, da sua salvação, proclamar o seu Evangelho, não obstante os vários ataques que nós sofremos, que a Igreja de Deus, que o povo de Deus sofre aqui na terra, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos nos concentrar naquilo que é importante para auxiliar nesse trabalho, para auxiliar nesse objetivo, de quê? De fazer Deus conhecido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve cada vez mais nos questionar nós mesmos. Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou procurando me esforçar para manter a unidade, a comunhão com meus irmãos, visando isso? Não meus próprios interesses, não interesses de terceiros, mas visando o interesse do Evangelho, para que Deus se torne conhecido, para que a sua salvação venha a ser pregada e o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Isso nós não fazemos isoladamente. Isso nós não fazemos sozinhos. Nós já vimos isso. Até mesmo nessas pregações da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo pregava, mas ele contava com a oração dos irmãos. O apóstolo Paulo pregava, mas contava com o auxílio dos irmãos. Tanto é que naquilo que ele fazia, ele não fazia como que dele mesmo, mas ele fazia como que fazendo para aqueles irmãos. E é assim que deve acontecer. Precisamos estar unidos. Precisamos nos desvencilhar de qualquer coisa que impeça a nossa comunhão no sentido mais aprofundado. Precisamos nos distanciar de qualquer comportamento, de qualquer sentimento que não proporcione o avanço do Evangelho. Infelizmente, às vezes acontece isso. Às vezes nós nos atemos, nós nos envolvemos, nós nos agarramos a coisas que não contribuem para o progresso do Evangelho. E aí nós estamos andando para trás. E aí nós estamos retroagindo. E aí nós estamos parando. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, como corpo,
como membro do corpo de Cristo, nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter esse comportamento. Eu devo estar unido com os demais irmãos, lutando juntos, como uma arena, pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Mas aí, meus irmãos, meus amigos, a gente já viu dois comportamentos. A gente já viu duas atitudes que nós devemos ter para que vivamos por modo digno do Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos estar firmes em termos espirituais. Em segundo lugar, nós precisamos estar unidos com os nossos irmãos. E em terceiro lugar, para que nós vivamos e vivamos por modo digno do Evangelho, nós precisamos ser corajosos. Precisamos ser corajosos. Vejam aí, início do versículo 28, Filipenses capítulo 1, início do versículo 28. Diz o seguinte a palavra de Deus, Filipenses 1, 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que, além da firmeza, além da unidade, os filipenses deveriam mostrar coragem diante dos inimigos. Repetindo, além da firmeza, além da unidade, os filipenses deveriam mostrar coragem diante dos seus inimigos. A palavra intimidar, que o apóstolo Paulo coloca aqui, significava literalmente correr com medo dos inimigos. Era uma palavra que descrevia aquela postura que o cavalo tem quando se assusta. A gente às vezes vê muito isso em alguns filmes, né? Quando estoura uma bomba ou quando tem um tiro, a tendência do cavalo é levantar as duas patas dianteiras e ficar ali assustado. Foi essa palavra que Paulo utilizou aqui e traduziu na nossa língua como uma palavra intimidação. Então, para que aqueles irmãos vivessem de modo digno do Evangelho, isso não poderia acontecer. Eles não podiam ficar intimidados, eles não podiam ficar assustados, eles não podiam ficar com medo, ou seja, eles tinham que ser corajosos, que é o contrário justamente disso. Eles tinham que ser destemidos. E aí a gente pode ficar se questionando. E aí a gente pode ficar se perguntando, mas quem eram os inimigos? Quem eram os adversários dos filipenses? O apóstolo Paulo dá esse conselho aqui. Que eles não deviam ficar amedrontados, eles não deviam ficar com medo. Quem eram esses adversários? A gente faz uma rápida análise na carta, percebe pelo menos 3 grupos de pessoas que se colocavam como adversários, que se colocavam como inimigos dos filipenses, inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, inimigos do corpo de Cristo. Primeiramente, existiam falsos irmãos que procuravam desfazer do apóstolo Paulo. A gente já vê esse grupo já. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 17. A gente até considerou. Quando o apóstolo Paulo diz, se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, você vai ver isso aí. Filipenses 1, 15 a 17. Paulo diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. Então, haviam pessoas que pregavam, e a motivação de pregar o Evangelho puro, era desfazer do apóstolo Paulo. De merecer, porque ele estava preso, Paulo estava preso, eles não. Sentindo menosprezados, diminuídos, porque as pessoas estavam aceitando a liderança de Paulo, eles não. Eram inimigos que existiam ali, adversários, que não deviam ser temidos. Muito pelo contrário. Além disso, desses falsos irmãos, haviam também alguns que pregavam a falsa circuncisão. Filipenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo dá esse conselho a um grupo de pessoas que se colocavam contra aquela igreja, querendo que os irmãos voltassem da simplicidade do Evangelho às tradições que haviam sido abolidas no Antigo Testamento. É por isso que ele diz, Filipenses 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pessoas que estavam dizendo, mas o Evangelho não é simples assim, não, a gente tem que voltar às tradições do Antigo Testamento. Não, é inimigos
inimigos contra os quais aqueles irmãos deveriam lutar, deveriam ser corajosos. Então, havia os falsos irmãos, haviam aqueles que pregavam a falsa circuncisão, e haviam os inimigos da cruz de Cristo que viviam para os seus prazeres. Filipenses 3, 18 a 19, Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, mundanos dentro da igreja. E Paulo disse: são inimigos, são adversários nossos também. Então você tinha os falsos irmãos, você tinha a falsa circuncisão e você tinha os mundanos, alguns grupos de adversários contra os quais os irmãos deveriam lutar. E lutar com o quê? Lutar com coragem, com vigor, com força. E é interessante que essas dificuldades pelas quais os irmãos passavam, essas dificuldades que eles sofriam e sofriam tanto, na verdade, provava que aqueles irmãos eram salvos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo faz essa exortação aqui: sejam corajosos, não tenham medo, quer seja dos falsos irmãos, quer seja da falsa circuncisão, quer seja dos mundanos, não tenham medo, porque essa luta que vocês têm com esses grupos, as tribulações que você tem com essas pessoas, provam que vocês são salvos e que eles não são. É justamente isso que Paulo fala no versículo 28, na continuação do versículo 28, Filipenses capítulo 1, versículo 28, a continuação. Ele diz: ó, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Então, aquela luta que eles travavam, a coragem que eles deviam ter para lutar contra aqueles grupos, toda a tribulação que advinha desse processo, era uma prova de quê? De que os filipenses, eles eram salvos, que eles estavam no caminho do Senhor. Porque estar no caminho do Senhor, muitas vezes, é ter que lidar com muitos adversários: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Não brinque com isso. Esse evangelho que as pessoas dizem: pare de sofrer, não existe. Não existe. Tanto é que o apóstolo Paulo exige o que deles? Coragem. E você só tem coragem de coisas que lhe amedrontam. E os nossos inimigos nos amedrontam, causam medo, se nós focarmos a nossa visão dele. Mas se nós colocarmos a nossa visão em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa suficiência em Deus, a gente vai conseguir, pela sua graça, vencer esses obstáculos, vencer esses inimigos. Porque isso é uma prova de que nós somos salvos. Essa é uma prova de que nós somos do Senhor. As lutas que caracterizam a nossa vida aqui na terra. E quanto mais nos dispomos a servir a Deus, quanto mais nos dispomos a sermos fiéis a Deus, podemos ter certeza de uma coisa: mais inimigos se levantarão contra nós. Mas isso é uma prova de que nós estamos no caminho certo. Isso é uma prova que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Até porque todo esse processo, o finalzinho do versículo 28 mostra isso. Vem do próprio Deus. Deus permite. Finalzinho do versículo 28. E isto da parte de Deus. Então, na sua providência, meus irmãos, Deus nos coloca nesses caminhos, nos quais a gente tem que se deparar com muitos inimigos nossos, que não nos querem ver nos caminhos do Senhor, que não nos querem ver fazer a vontade do Senhor, que coloca seu rosto feio para nós. O que é que a gente deve fazer? Voltar atrás com medo, correndo? Não. Em que nada estáis intimidados pelos adversários. A exortação lá do versículo 28. Lembra-se? Então a gente não pode fugir. A gente tem que enfrentar com coragem. E há uma coisa fundamental, há uma coisa essencial para que nós possamos nos deparar com os nossos inimigos e agir de maneira corajosa. Sabe o que é? A graça de Deus. Olha só o que Paulo fala no versículo 29. Olha só o que Paulo fala no versículo 29. Olha só o que diz aí. Filipenses 1, versículo 29. Diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então é a graça que nos proporciona essas lutas, essas guerras,
esses conflitos, porque pela graça fomos salvos e pela graça nós sofremos por causa do Evangelho. Então é a ela que a gente vai recorrer, a essa graça, que vai nos fortalecer, que vai nos alegrar, que vai nos animar, que vai nos confortar, para que a gente possa seguir em frente no nosso caminho, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. E quando o apóstolo Paulo fazia esses conselhos, dava esses conselhos, ele mostrou que não era uma coisa assim distante. Ele mesmo vivenciava, ele mesmo tinha sofrido isso. Então não era nada estranho, não era algo do outro mundo, não. O próprio Paulo havia vivenciado e estava vivenciando isso. Essa luta, esse conflito com os adversários, mas pela graça ele se mantinha de maneira corajosa. Versículo 30, ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo tinha passado uma temporada lá na cidade de Filipos, uma curta temporada. Mas pense numa temporada tribulada que Paulo passou. Se você for depois olhar, e a gente já viu isso, então você pode se lembrar, vai lá para Atos 16 e você vai ver isso. Quando o apóstolo Paulo libertou uma jovem adivinhadora, aquilo ali gerou uma confusão tão grande na cidade de Filipos. Ele acabou sendo preso, espancado, humilhado. Então, era como que ele estivesse dizendo, vocês veem o meu exemplo, vocês viram o que eu passei quando estive por aí. Essa luta também é minha. Os inimigos se levantaram contra mim, se levantarão contra vocês. Agora, coragem, 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 e prossigam na caminhada cristã. É assim que a gente deve agir, é assim que a gente deve proceder. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, a gente deve aprender justamente essa lição. Ou seja, que nós, meus irmãos, minhas irmãs, não devemos nos intimidar diante dos inimigos que nós tivermos que enfrentar. Não devemos nos intimidar diante dos inimigos que nós devemos enfrentar ou temos que enfrentar. Mas não esperemos coisas boas para o Evangelho. Não devemos esperar. Na medida que o tempo está passando, mais nós vemos a frieza, a indiferença espiritual das pessoas. Na medida que o tempo está passando, mais nós enxergamos a rebeldia das pessoas contra a palavra de Deus. Quanto mais o tempo está passando, mais nós constatamos o afastamento da verdade. Quando eu falo essas coisas aqui, eu não estou me referindo ao mundo, não. Eu estou me referindo a muitos que se dizem salvos. Essa é a realidade que a gente vive em termos espirituais. Não há mais aquela fidelidade, não há mais aquela firmeza, aquela disposição de viver ou morrer pelo Evangelho. Não. A gente vive hoje no Evangelho da conveniência, no Evangelho da festa, do oba-oba, da alegria, da ausência de preparação para lutas na vida cristã. E as pessoas estão assim. E na medida que você se volta para o Evangelho dentro das bases que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, da dificuldade que tem, da luta que se apresenta, você termina sendo visto de maneira diferente. Então, devemos estar atentos a isso, meus irmãos. Há uma luta que a gente vai sempre lutar. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que esse mundo já é maligno. Então, haverão os choques, os conflitos. A gente tem que estar pronto para isso. Eu sei que não é bom, porque ninguém gosta de passar por isso. Ninguém. Mas, quando nós temos a compreensão da graça de Deus, quando nós temos a compreensão da necessidade de sermos fiéis a Deus, mesmo que venha o mundo contra, estaremos firmes, estaremos corajosos, estaremos na dependência do Senhor, porque é esse o convite que o Evangelho nos faz. Esse é o convite que o Evangelho faz a cada um de nós. Os tempos estão difíceis e continuarão difíceis e se tornarão ainda mais difíceis. Servir a Deus se tornará uma coisa cada vez mais desprezível. Servir a Deus verdadeiramente. E o que é que nós vamos fazer? Abandonar a caminhada? Não. Retrocedermos? Também não. Pagarmos o preço que nós tivermos que pagar. Como dizia o velho pastor Armando, eu e Deus somos maioria. Então é essa a visão que a gente deve ter também da nossa caminhada. Coragem. As dificuldades tem, muitas. Mas vamos levantar a cabeça. Vamos confiar em Deus.
Vamos depender da sua graça, que o mais Ele vai fazer para a glória do seu nome. Meus irmãos, nós vimos aqui pelo menos 3 posturas, pelo menos 3 comportamentos que nós devemos ter para que nós vivamos por modo digno do Evangelho. Então, como é que eu vivo de maneira digna do Evangelho? Em primeiro lugar, eu preciso estar firme no Senhor, firme na palavra, firme na obediência à palavra, firme na comunhão com o Senhor, firme na minha afeição a Ele. Em segundo lugar, eu devo estar unido como povo de Deus, unido como corpo de Cristo aqui na terra, lutando juntos pela fé evangélica. E em terceiro lugar, eu devo ser o quê? Corajoso, destemido, não olhando as dificuldades ou os inimigos, olhando Deus, a sua graça e a sua companhia na nossa vida aqui na terra. Esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá, para que nós vivamos de maneira digna do Evangelho, para que a gente prossiga nessa caminhada, sabendo que quando nós chegarmos no final dela, Deus, em Cristo Jesus, há de nos recompensar para a glória do seu nome. Então, que seja esse o nosso incentivo, que seja essa a nossa motivação, e quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E essa é a visão que a gente deve ter, essa é a perspectiva que nós devemos ter em nossas vidas, para que a nossa vida cristã faça sentido, para que a gente viva de maneira que corresponda ao Evangelho, para que Deus venha ser glorificado na nossa vida e possamos dar o testemunho da verdade. Aquelas pessoas que porventura estão conosco, que não são salvos ainda, que não experimentam esse Evangelho, nós queríamos lhe chamar a atenção para essa necessidade que você tem. Viva por modo digno do Evangelho. Viva de maneira que agrade a Deus. Agora, para que você viva de maneira que agrade a Deus, é necessário você se voltar para Ele. É necessário você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. É necessário você se humilhar diante do seu poder. É necessário você clamar a sua graça, para que assim o Evangelho, que são as boas novas de salvação, possa penetrar no seu coração, possa fazer morada na sua vida, para que assim, mediante o Espírito Santo, Deus morra você a viver com o modo digno do Evangelho. Então, clame a Ele, peça ao Senhor, para que Ele faça compreender essa palavra, coloque essa palavra no seu coração, e assim, pela graça de Deus, você também possa viver por modo digno do Evangelho, ser um cidadão celestial aqui nessa terra, andando a passos largos para o encontro com o Senhor na eternidade. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.